Boa noite, hoje no 30 Doutores quem vai falar sou eu, Fernanda, e estamos hoje com a Ana Paula, uma nutricionista. Ana, me fala um pouquinho de você, da nutrição. Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite. A gente que agradece. Nossa, adoro, lógico, falar sobre o tema, né? Primeiro porque é uma grande paixão que eu tenho. A área da saúde sempre foi uma grande paixão minha. E escolhi a nutrição. E qual foi teu start para querer começar a nutrição? E aí, para ser sincera, eu achei que já não estava mais em condições de fazer medicina porque eu tinha 2 filhos pequenos. E aí é complicado, Não, fica um pouco mais complicado, sim, né? Custo. Então não tinha condições de eu ir para uma faculdade de medicina. E aí o mais próximo, né, que eu achei assim da medicina foi a nutrição. E eu amo o que eu faço porque a nutrição me deu um pouco essa oportunidade de cuidar da saúde das pessoas, né? É bom você ver a mudança da pessoa, você vê coisas que você tem uma mão ali junto, né? Sim, e a nutrição, ela... Na verdade, eu vejo a nutrição como... Isso já mudou um pouco, tá? Porque antigamente tinha a questão da medicina voltada para a doença, né? Hoje não, hoje a gente já tem uma medicina mais preventiva. Mas eu sempre vi a nutrição assim, preventiva. Então, assim, antes de ficar doente, como é que eu posso cuidar da minha saúde com a alimentação, com o estilo de vida mesmo, né? E então, o mais próximo que eu vi ali da medicina foi a nutrição. E realmente eu me realizei. Fiz várias pós-graduações, assim. Fiz a nutrição esportiva, fiz a nutrição clínica, fiz a fitoterapia, uma formação em terapia Ayurveda, que vem da medicina oriental. Isso foi uma coisa que também me deixou mais próxima dessa questão de cuidar da saúde, né? E aí resolvi fazer a formação também em psicanálise, porque quando eu saí da faculdade de nutrição, uma coisa que me incomodava um pouco era... Porque a nutrição tem uma coisa lógica, né, da matemática, aquela questão de contagem de calorias, né, distribuição de macronutrientes, de acordo com o objetivo. Então a gente sabe que a gente tem ali uma lógica matemática. E me incomodava um pouco saber que essa lógica matemática não se aplica muito à realidade de vida das pessoas, da grande maioria. É isso que eu ia falar. Né, da grande maioria das pessoas. E aí aquilo me incomodava um pouco, porque tinham pessoas que eu atendia, principalmente quando eu fazia trabalho em empresas, sabe? Com diretores de empresas que têm uma vida muito atribulada, né? Eles não têm o perfil de pegar um papel de dieta e olhar, eu vou comer 100 gramas de frango e 100 gramas de... Eles nem comem, não levam nem comida, comem quando dá tempo, quando... sei lá, no meio do caminho de uma coisa a outra. E almoçam fora, jantam fora. A maioria. Então, assim, não tinha como, sabe? Tudo bem, eu fazia o meu papel de fazer, sim, o cálculo da dieta, enviar a dieta, mas eu já sabia que aquele perfil não era para aquilo. Então, na verdade, era mais uma coisa de aprendizado, né? Então vamos aprender o que você pode fazer na sua vida, na sua realidade de vida, para você conquistar o seu objetivo, né? Eu quero melhorar a minha saúde, eu quero emagrecer. E, nossa, eu tive resultados fantásticos e só com conversa. Sabe? Só com conversa, mudança. Você seguiu para alguma diretriz, por exemplo? Tem gente que é nutricionista de bariátrico, de idoso, ou você gosta de trabalhar com todo mundo? Então, na verdade, com o tempo é que a gente vai vendo o que mais se aplica a gente. Quando eu me formei, eu queria exclusivamente a nutrição esportiva, porque eu sempre gostei de esporte, mas aí eu vi que não era muito a minha praia, porque eu gosto mais da nutrição comportamental.
entendeu? Por isso eu fui buscar essas outras formações em comportamento humano, né? Psicanálise, eu fiz programação neurolinguística também. Como é que foi você conseguir unir nutrição com essa vida blogueira? Bom, eu gosto de comer, né? Então, como eu gosto de comer e eu tenho essa coisa também de ser profissional da nutrição e seguir para o lado comportamental, eu quis, na verdade, mostrar às pessoas a realidade da vida. Ninguém vive o tempo inteiro focado em uma coisa só, que eu digo assim de não posso comer isso, não posso comer aquilo. Pessoas ditas, entre aspas, normais, né? Sem ser um atleta, óbvio, sem ser uma pessoa que precisa daquilo ali especificamente. Mas pessoas assim que têm um estilo de vida normal, a gente sabe que sempre vai ter festa, sempre vai ter algum evento. E as pessoas precisam aprender a lidar com isso para a vida, né? Então o que eu quis mostrar é que é possível você ir num restaurante, você se alimentar diferente, né? De uma maneira diferente, comer uma comida diferente, comer um doce e também ter resultado, né? A gente não precisa se privar de tudo. Basta a gente ter um bom senso e um equilíbrio. Sim, porque senão, se a gente desandar, porque aquele dia do lixo vira a semana do lixo, vira o mês do lixo, vira... Eu acho até que a gente tem que parar um pouco com esses... termos. Com esses termos. Hoje é o dia do lixo. Hoje eu só vou comer no sábado. Não, pode ser que você tenha uma festa sexta e aí você vai comer. A gente só precisa entender as nossas limitações e, por exemplo, eu tenho um objetivo, certo? Sim. Uma pessoa que quer emagrecer. Eu preciso entender que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu primeiro tenho que entender as minhas limitações, os meus objetivos, eu tenho que ter clareza das coisas que eu quero e o que eu preciso fazer para atingir aquilo ali. E isso inclui ter a consciência das minhas limitações. Então tem coisas que eu vou ter que traçar estratégias, né? Por exemplo, se eu sei que eu gosto muito de chocolate e eu não posso comer chocolate todo dia porque eu quero emagrecer, eu não posso ter isso em casa, né? Sim. Então assim, a gente tem que entender as limitações e traçar estratégias para aquilo. Eu tenho uma festa para ir sexta-feira e outra para ir no sábado. Eu preciso me planejar. Na sexta-feira, o que eu vou fazer? No sábado, o que eu vou fazer? Né? Porque aí eu consigo equilibrar e ter um resultado. E como a gente está falando desse 30, você, dentro do teu estudo, realmente depois dos 30, esse metabolismo ele dá uma desacelerada? Você não concorda com isso? Concordo até a página 2, vamos dizer assim. Por quê? Obviamente, se a gente for falar de fisiologia do envelhecimento, a gente sabe que a tendência é uma perda de massa muscular e massa óssea decorrente da idade porque a gente tem diminuição dos hormônios, né? Então, isso é fisiologia do envelhecimento. Mas quando eu tenho uma preparação, exemplo, desde cedo eu malho, desde cedo eu me alimento bem. Já ouviu falar, hoje em dia tem falado muito assim na internet, a poupança de músculos? Então, se eu tenho uma composição corporal já favorável, quando eu entro nessa idade, vai ser diferente. Porque se eu tenho mais massa muscular, o meu metabolismo, ele naturalmente ele é mais acelerado. Então, tudo é o contexto, né? Assim, como eu cheguei naquela idade. Porque se realmente eu fui sedentária minha vida inteira e eu tenho uma composição corporal onde eu tenho mais gordura do que massa muscular, eu vou ter e aí eu já tenho a diminuição hormonal, aí vai ser mais complicado. Então tudo depende de como você chega também nessa idade. Porque a gente vai... Hoje em dia a cultura de uma melhora do corpo já começa mais cedo. Porque eu não lembro com 20 anos, talvez, de eu ter essa cultura de já estar na academia. O meu start foi depois dos 27. Eu sempre tive exercício físico, sempre fiz handball, coisas assim. Mas malhação, eu não tinha essa cultura na minha época.
Sim. E aí depois dos 30 que eu fui começar a correr atrás. Porque hoje... Acho que hoje estão até falando mais sobre isso, né? Hoje dessa importância Você vê, falam Enzos e Valentinas. Tem muito 16, 15 na academia, coisa que antigamente você não via. Dificilmente você via uma criança. E cada vez mais a gente vê a importância da musculação mesmo, sim. Porque é preciso realmente que você tenha uma composição corporal favorável, que aí isso melhora o teu metabolismo. E aí ajuda quando realmente você tem essa diminuição hormonal inerente à idade. Porque é fisiologia do envelhecimento, né? Isso faz parte. Mas hoje em dia a gente também tem a questão das reposições, só que aí não tem como entrar nesse assunto, que isso é uma área médica, né? Mas existe hoje também muito recurso, vamos dizer assim, para ajudar essa questão. Mas o mais importante é como você vem desde cedo, né? Eu acho que estilo de vida é onde eu bato sempre na tecla, né? Estilo de vida. Quando eu falo de estilo de vida, não é só alimentação. É alimentação, é sono, é hidratação. É isso que a gente estava falando mais de... Porque assim, todo mundo erra no ponto de querer emagrecer e virar radical para tudo. E aí a pessoa chega, fica um tempo fazendo, foi o que a gente estava falando, e daqui a pouco desanda tudo. Porque ela não segue uma coisa, ela não segue um estilo de vida. Ela segue uma imposição que ela acha que vai dar certo. Eu acho até isso um pouco prejudicial, porque a gente entra naquela questão do estresse, né? Sim. Que a gente até conversou um pouquinho. A gente hoje vive uma vida estressante. Sim. E quando a gente fala estresse, é até curioso isso, porque, por exemplo, as pessoas falam estresse, você já tem uma conotação negativa, né? Quando a gente fala estresse. A primeira coisa que vem na tua cabeça é uma coisa negativa. Só que se a gente parar para pensar, estresse é uma reação normal do nosso organismo, né? Estresse é qualquer reação. Se eu gritar agora aqui, você vai se assustar e vai gerar um estresse. Então, assim, nosso sistema mais antigo, que é o nosso sistema de luta e fuga, né? Ele prepara o nosso corpo para se defender. Então, é uma coisa normal, uma reação normal do nosso organismo. O problema hoje em dia, quando a gente fala, mas o estresse, o cortisol engorda, não sei o quê, é porque a gente vive uma vida estressante e não trabalha a recuperação desse estresse. E realmente o estresse, ele aumenta o cortisol, que aí fica esse ciclo real de não... Sim, por quê? O objetivo, se a gente parar para pensar só na coisa mecânica, vamos pensar numa coisa meio mecânica, meio máquina, né? Pensar no nosso corpo como uma máquina, sem colocar aí as emoções envolvidas. Se a gente tem... o nosso corpo, ele trabalha para o equilíbrio. Então, a gente tem aí, por exemplo, cortisol e melatonina, que são dois hormônios que se equilibram ali, né? No nosso ciclo circadiano. Então, por exemplo, o cortisol, que a gente chama de hormônio do despertar, de manhã ele tem que estar mais alto, melatonina mais baixo. Para a noite, melatonina mais alto, cortisol mais baixo, para a gente poder ter essa... Então, se a gente parar para pensar lá antigamente, né, que não tinha luz elétrica, aquela coisa toda, começava a escurecer, a melatonina, ela, né, e de manhã começa a clarear o cortisol. Só que assim, a gente evoluiu, a vida evoluiu e as coisas, elas passaram a ser mais estressantes, né? A gente hoje vive uma vida estressante. A gente vive correndo, a gente vive... Então, você tá sempre com esse sistema nervoso simpático, porque aí a gente tem o simpático e o parasimpático. O parasimpático seria o do relaxamento. Então, se eu coloco o meu sistema para acordar, depois eu tenho que botar ele para relaxar. E a gente acaba vivendo hoje uma vida só de estresse. É verdade. Então, eu não traço estratégias de correção do meu estresse. Essa que é a grande questão. Então, quando a gente fala em... eu quero emagrecer, mas eu vivo estressada e não estou conseguindo emagrecer... Volta a falar, não é só... A gente não pode botar a culpa, né? Cortisol.
botar a culpa lá na tireoide, né? Na testosterona. Porque é um conjunto de coisas, né? Falar de emagrecimento é bem complexo, porque é um conjunto de coisas. Então, quando eu falo que para emagrecer para a vida, né? Emagrecer e manter o emagrecimento, você tem que mudar estilo de vida. Que na verdade é reeducação, não é viver de dieta, é viver reeducando, ser reeducação alimentar, viver onde hoje eu comi besteira, beleza, amanhã eu dou uma segurada, mas não quer dizer que depois que eu soube, de verdade, que um hambúrguer artesanal às vezes é melhor do que qualquer outra coisa, do que não necessariamente ele precisa ser um dia do lixo ou uma refeição lixo, que eu aprendi que eu falo assim, hoje eu posso comer qualquer coisa pode entrar na minha dieta. E sabe o que eu penso também? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com eu vou comer esse doce aqui porque ele é fit. Não, claro. Só porque tem fit no nome. Fit, o doce fit significa que ele tem ali bons ingredientes, mas ele tem caloria. Então assim, quer comer... Às vezes iguala uma caloria de um normal. Quer comer, come o que você quer, sabe? Porque às vezes a caloria é a mesma, entendeu? E falando em emagrecimento, aí realmente eu não tenho como negar. O déficit calórico importa. Sim. Então assim, se você realmente não tiver um déficit calórico, você não vai emagrecer. Por isso que eu falo que assim, não é uma refeição, um dia que você vai sair que vai atrapalhar o todo. Agora, se aquilo ali for uma constante, aí sim vai atrapalhar. O maior erro que as pessoas cometem, que eu vejo, é justamente essa falta do equilíbrio. E aí, quando eu falo equilíbrio, é o mental mesmo. Porque elas fazem uma dieta super restritiva de segunda a quinta ou sexta. E aí, final de semana, quer comer tudo que vem pela frente, porque segunda eu vou começar a dieta. Aí, a conta não fecha. Tudo que você economizou durante a semana, você tá gastando, gastando no final de semana. A conta não fecha. O máximo que vai acontecer é ficar no 0 a 0. Entendeu? Porque não... Parece que você tá remando contra a maré. Só que as pessoas não entendem. E eu demorei a entender isso também. E não adianta, sabe? Come normal todos os dias. E um dia. E tenha a consciência de que hoje eu vou sair à noite. Eu preciso, durante o dia, já começar a comer desesperadamente tudo que vê pela... Sabe? Escolhe o que você quer. Eu acho que se você tem um objetivo, aí volta a falar, é questão de objetivo também. Se você tem um objetivo, eu quero emagrecer, tem que fazer escolhas, porque aprender a dizer não também faz parte do processo. Sim. Né? Você tem que saber chegar, você vai ter que chegar em algum lugar. Mas é aquilo, por exemplo, eu bebia 5 cervejas, agora eu bebo 3. Aí vai diminuindo até você... Você sabe como um dos diretores de uma empresa que eu atendi, ele perdeu 5 quilos em um mês só fazendo isso. Foi o que a gente traçou estratégias. Ele saía para jantar todo dia. Aí, qual a estratégia que a gente pode usar agora? Vou comer metade. Diminuindo a porção pela metade. Então é assim, se você bebe hoje, né? Se hoje você bebe 10 cervejas, se você diminuir para 5, já não está no lucro? Você já não fazia isso antes, você já está ganhando. Já está ganhando. Então, assim, é você aprender como você funciona, o que você pode fazer e seguir aquele caminho. Até porque a sua estratégia, de repente, vai funcionar para você e para outra pessoa não. Então a gente tem que descobrir as estratégias também que mais favorecem a gente. Agora, se eu entro naquele contexto de dieta, sabe aquela palavra dieta, como punição, como restrição, aí começa a ficar complicado, porque aí a comida passa a ser um problema. E comida não pode ser um problema, entendeu? Comida é tudo. Comida é emoção, comida é felicidade, comida é basicamente tudo. E se você... A maioria das pessoas gira em torno da comida. E se você toda. Parar para pensar, quando eu falo em estilo de vida, porque assim, a minha visão de saúde é mais integrativa,
né? É mente e corpo. Você também viver estressado é ruim. Então, assim, uma saída para relaxar com os amigos, pode ser que isso faça muito mais bem do que mal em relação às calorias, entendeu? Às vezes, naquele momento, pode ser que isso faça mais bem do que mal a você. Então, volta a falar, é você entender que tudo posso, mas nem tudo me convém. E você, por exemplo, você faz essas viagens de blogueira, você sabe, ou restaurante, você sabe que vai comer mais ou outra. Você faz alguma preparação? Tipo, essa semana eu sei que eu vou comer bastante no final de semana. Então você consegue, ou você pensa isso, ou você já passou isso para algum paciente, do tipo assim, olha, vamos restringir tua alimentação agora, já que você vai pro final de semana. É normal, eu costumo fazer isso, por exemplo, nos atendimentos, aí eu restringo um pouco mais durante a semana, na contagem lá de calorias, para justamente ele ter um lastro maior. E quando eu sei que eu vou num restaurante e que naquele dia eu vou comer mais, não sinto muita fome de manhã, às vezes eu uso a estratégia um pouco do jejum, porque aí eu sei que eu já vou comer um pouco mais. E aí acaba que dia de restaurante, não vou negar que, como eu como mais, acaba ficando uma refeição só, porque aí depois eu chego à noite e eu não vou jantar de novo. Então naquele dia acaba ficando, apesar de eu comer mais, acaba ficando mais restrito porque eu só como aquela refeição, entendeu? E isso ajuda também um pouco a equilibrar. Até porque eu nem consigo, sabe? Eu não consigo. Mas aí, isso não é uma coisa para você fazer de rotina, né? A gente tem que entender isso, porque não é saudável, né? Você... Quando a exceção vira regra. Porque assim, não é saudável você também fazer uma refeição, comer muito uma refeição. Porque isso, em relação à digestão, à saúde mesmo, não é a melhor estratégia. Por isso que eu coloco sempre que rotina saudável é você ter uma boa noite de sono, você descansar, você se hidratar, praticar atividade física. É isso que vai fazer a diferença. É o que você faz na maior parte do tempo, no todo, né? O que eu faço ali no dia a dia, a constância. É que nem atividade física. Adianta você ir na academia também uma vez? Não. Né? E a mesma coisa que estava conversando, a pessoa que vai pra academia fica 3 horas na academia. 3 horas, 2 é batendo papo, uma você faz o exercício, daqui a 3 minutos você faz de novo. Às vezes eu fico assim, eu falei, gente, não vai resolver. Às vezes a pessoa usa aquilo ali como talvez uma válvula de escape para bater papo, para não sei o quê. A gente tem, da mesma forma que a gente vai no restaurante, a comida é uma válvula de escape, é onde a gente conversa com pessoas, a gente tem um contato com outras pessoas. Porque a comida, ela também te acalenta. É o social, né? Existem aquelas que a gente chama também, né, de comida afetiva. As nossas memórias afetivas. Mas isso tudo eu tô falando quando é uma coisa também que não te atrapalha em relação à saúde, tá? Nesse restaurante, tem algum que aí você, às vezes, por exemplo, nesse restaurante que você foi que você achou muito bom, você consegue dizer para os pacientes, tipo assim, você pode comer essa comida, indicar comidas de restaurantes e tudo mais? Sim, tem alguns restaurantes que eu vou que eu até falo nos stories sobre isso. Olha, para quem, né, para quem tá querendo segurar um pouco mais, tem essa opção. Porque todo lugar que você vai, todo restaurante, sempre tem uma opção melhor. É outra estratégia que eu usava muito. Eu olhava o cardápio antes, eu já ia pro restaurante, eu vou pedir isso aqui. Aí eu chegava no restaurante, eu já pedia o meu prato. Pra nem ficar olhando. Pra não ficar com fome, não ficar querendo comer o couvert e querendo comer tudo que... E aí eu falava, e assim, eu acho que você tem que ser honesta também com as pessoas que estão ali, né? E as pessoas têm que te respeitar. E eu, naquele momento, eu falava, olha, vocês podem pedir o couvert, vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas
eu vou pedir logo o meu prato porque eu tô com fome. Se vier o couvert, eu vou querer comer. Então eu prefiro pedir logo o meu prato, porque aí eu vou comer, vou ficar satisfeita e não vou querer comer. Você sabia que o podcast 30 Doutores possui uma equipe para te atender? Atendimento presencial e online, dieta, montagem de treinamento, consultoria desportiva, personal trainer e médico ortomolecular. Agende agora via WhatsApp no número 21 99 703 3949. Naipe de artista, roupa importada, ela se amarra em mim. A Juju tá na cara, olha o pingue dos galhos. Ela tá dando condição pra mim. Dentro da faixa azul, eu vou sentar pra... Yeah, I'ma be a rock star, claim it. I'ma drive nice cars, claim it. I'ma top these charts, claim it. I claim it, bitch, I claim it. I'ma got good skin, claim it. I'ma get slim thick, claim it. The diamonds on my wrist, I claim it. I claim it, bitch, I claim it. I claim it, I'm taking. Voltamos, agora com o pai bola. Situações hipotéticas. Recém-solteira, eu vou sair com as minhas amigas, vou pro restaurante. A primeira coisa que eu faço para evitar comer muito, e qual o tipo de bebida que eu posso tomar que seja menos calórica? Então, pensando em bebida alcoólica, o ideal é que você pegue um destilado, porque normalmente você vai beber menos, né, do que cerveja, por exemplo, e que seja o mais natural possível. Quando eu tô falando natural, por exemplo, gin tônica. É o gin e a tônica. Tudo bem, tô num barzinho de tarde. Um drink também, um gin tônica, porque assim, a cerveja é o que todo mundo chama, né, mas... Então, a questão da cerveja é que você vai acabar bebendo mais, porque quando a gente fala de álcool, o álcool ele tem lá a quantidade de caloria, 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, então assim, é calórico? É, porque se você parar pra pensar, todo mundo tem medo do carboidrato, do pão, né? O pão é o vilão, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, 1 grama de álcool tem 7, ou seja... É quase o dobro. Não sabia disso. É quase o dobro. Então, assim, o álcool é calórico. Então, cerveja... E tudo depende da dose, por exemplo. A gente tem lá as calorias por dose, né? A questão da cerveja é que eu vou acabar bebendo mais quantidade do que um drink. Geralmente, você vai beber um drink. Cerveja, você vai acabar bebendo mais. Então, o ideal é você... optar por aquelas cervejas, se quiser a cerveja, né? Tem aquelas cervejas que são menos calóricas, né? Tipo a Ultra, né? Ela é menos calórica, então procurar optar. E não adianta, gente, tem que segurar, né? Eu não posso querer beber o dia inteiro. Por isso que eu prefiro drink, porque aí drink eu vou beber menos. Geralmente, quando eu vou no restaurante, eu bebo 2 drinks no máximo, nesses restaurantes que eu vou fazer, né, matéria, blog, geralmente é 1 drink, 2 no máximo, para experimentar os autorais da casa, e aí eu procuro pegar esses menos calóricos, entendeu? Sou cervejeira, não abro mão da cerveja. Me dá 2 opções de cervejas mais interessantes. Geralmente mais interessante é a Ultra, né? Tem a Mistel Ultra, por exemplo, que ela é menos calórica. E outra questão que eu sempre pontuo em relação à cerveja é puro malte. Cerveja puro malte. É boa? Ela é... Melhor. Melhor. Agora, é porque... como eu tenho uma formação assim também em modulação intestinal, as pessoas que têm alguma questão intestinal, bebidas fermentadas não são aconselháveis. Então, o ideal é sempre destilado. Só para as pessoas pensarem um pouquinho nisso. Eu tenho alguma questão intestinal, porque isso impacta no emagrecimento também, tá? Eu gosto muito de cerveja, mas
os fermentados, inclusive vinho, né? Os fermentados, eles não são os mais indicados. Então, o ideal é que vá para os destilados. Agora, sou cervejeiro, não tenho problema nenhum, quero beber uma cerveja Ultra. A Mistel Ultra, por exemplo, ela é bem menos calórica e vale mais a pena porque você vai tomar mais com menos caloria, entendeu? Comparado com as outras, seria uma opção. Mulherada quer sair, quer comer, quer beber. Se eu for escolher o que comer, qual é o melhor? Então, para acompanhar a bebida, né? Porque, poxa, a gente tá lá, né? Carioca, sabe como é que é, né? Pós-praia, cervejinha e tal. Então, você já sabe que vai beber. Para acompanhar, o ideal é que a gente peça o quê? Vamos pensar um filezinho aperitivo, né? Menos fritura, porque evitar essas coisas mais gordurosas, até porque a mistura do álcool com a gordura já vai ser ruim em termos da própria digestão e saúde mesmo, né? E pensando em caloria, poxa, eu já tô bebendo, se eu ainda coloco fritura, empanado, então assim, evita isso. Opta por geralmente eu gosto de pedir um filezinho aperitivo, um franguinho. Sempre tem aquela tábua de carnes, sabe? Eu acho super gostoso, super interessante. O último que eu fui, o Quintal da Barra, fui até no Quintal da Barra. Aí a gente pediu uma tábua que vem com várias carnes, né? Carne, franguinho. E aí tem lá um molhinho à campanha. Então, assim, você fica beliscando e fica bebendo. Eu acho super agradável. E diminui, né, esse impacto de fritura, de evitar, assim, principalmente fritura de imersão, sabe? Esses empanados, principalmente isso eu acho mais interessante evitar. Pastel, sabe? Essas coisas mais gordurosas e mais fritura. Nutri, cheguei no lugar, só tem fritura, tudo pesado. Fico no jejum ou como alguma coisa ali? Já aconteceu isso comigo e eu estava numa fase que eu estava realmente bem decidida naquilo ali, focada, e eu achei melhor eu ficar em jejum sem comer até chegar em casa, porque aquelas horinhas também de jejum não iriam me catabolizar, né? A gente, principalmente quem tem as gordurinhas extras, né? Não vai ter problema ficar essas horas de jejum. Agora, não, poxa, eu tô com muita fome, não vou aguentar. Ao invés de comer 3 pastéis, come 1. Isso agora é uma dúvida minha. Das tábuas de frios, queijo e tal, se você fosse mandar eu fazer, quais seriam os melhores ali? Os menos calóricos, para eu conseguir ficar ali dentro, mas não... Porque eu sei que queijo é calórico. Então, essa questão dos queijos é bem interessante você falar, porque eu escuto muitas pessoas falando, cortei a lactose e emagreci. Não foi por causa da lactose, foi por causa da caloria mesmo, né? Porque todos os queijos, eles são extremamente calóricos, porque eles são gordurosos e ninguém come um pedacinho de queijo. Então a gente acaba, quem gosta de queijo, acaba comendo mais, então acaba ultrapassando a quantidade calórica, porque mesmo alimentos saudáveis, é isso que a gente tem que entender, mesmo alimentos saudáveis têm caloria. Então, se eu ultrapasso calorias, eu não vou emagrecer. Déficit calórico é importante no emagrecimento. Então, assim, queijos são calóricos. Então, dizer para você qual é o queijo menos calórico, queijo cottage, que ninguém usa isso numa tábua. E geralmente as pessoas não gostam, mas o queijo cottage é o que tem menos caloria, quando comparado com a mesma porção e a mesma quantidade de proteína, entendeu? O queijo cottage, ele não tem gordura, então ele tem muito menos caloria. Agora, os outros, sinceramente, não tem. O ideal realmente é comer menos, né? Eu tenho lá uma tábua de queijos, eu tenho que moderar no consumo, porque os queijos todos
eles são calóricos. Inclusive o queijo Minas, que todo mundo fala, não, eu só como queijo Minas. Não, ele é calórico também. Pode comer o queijo prato que vai dar a mesma coisa, sabe? Porque às vezes a pessoa, eu não vou comer o queijo amarelo porque é mais gorduroso. Não, o queijo Minas também. Ele também tem gordura, também tem caloria. E às vezes a diferença é tão pouca que... Você entende? Eu deixo de comer uma coisa que eu gosto mais... Porque acha que vai... E não é tanto. Doutora, a gente estava conversando e você falou de catabolismo. Não sei o que é. Isso até me lembrou agora quando a gente falou, né, sobre o cortisol, né? Porque o cortisol, ele também está muito associado a esse catabolismo proteico. O que seria isso? Quando o nosso corpo ele precisa de energia, né? E ele não tem substrato, né? Não tem essa... por exemplo, eu não comia, né? Eu não tenho energia, aí o meu corpo ele pode transformar aquela proteína em energia. Então eu vou catabolizar, perder essa massa muscular. Só que você entende que para isso acontecer, eu precisaria de muitas horas de jejum e de uma má alimentação nesse pós-jejum a longo prazo, entendeu? Uma vez que eu vou ficar ali horas sem comer, eu tenho energia guardada, eu tenho acúmulo de gordura, então eu tenho já energia, então meu corpo ele tem como gastar aquilo ali. Não sei se seria até pertinente falar isso, porque tem gente que tem muita dúvida e me pergunta muito isso, tá? Eu quero... tem problema treinar em jejum? Eu ia fazer essa pergunta agora. Porque eu não consigo... Eu tomo um café de manhã e vou treinar. Então, essa é uma dúvida muito comum. Sim. As pessoas me perguntam muito. Tem problema eu treinar em jejum? Não vou perder, né? Massa muscular, não sei o quê. O jejum é uma estratégia como outra qualquer. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que você tenha um pós-jejum, um período alimentado adequado, entendeu? Porque naquele período alimentado eu vou precisar ter ali toda uma quantidade de proteína suficiente do meu dia, né? Uma quantidade de caloria suficiente. Porque, por exemplo, se eu acordo, imagina só essa situação, eu acordei cedo e fui treinar de manhã cedo. Se eu for comer antes do treino, não vai ser aquilo ali que eu vou usar como fonte de energia. Porque até aquele alimento ser digerido e absorvido, umas 2 horas pelo menos. Então, se eu já acordei e fui treinar, o que eu vou utilizar é o que eu já armazenei como energia. Então, o que eu comi em toda o meu dia, até o dia seguinte, é que eu vou utilizar, entendeu? Então eu preciso, a minha refeição da noite, por exemplo, é uma refeição importante. Agora, realmente, eu não comi à noite, aí eu vou treinar em jejum, aí pode ser que seja ruim. Então, volto a falar, o período alimentado é que é importante. Eu vou treinar de manhã cedo em jejum, zero problema. O que eu comi à noite já vai me dar substrato para o dia seguinte. Agora, tem gente que fala, mas eu me sinto mal, eu não gosto de ir em jejum. Aí é diferente. Aí o ideal seria o quê? Uma coisa líquida que facilite a tua digestão. Porque se eu como e vou treinar, se eu como, por exemplo, alimentos gordurosos ou alimentos ricos em fibras, que são alimentos que naturalmente lentificam o processo digestivo, eu estou fazendo concorrência de fluxo sanguíneo, né, para digestão e para músculo, para contração muscular. Isso não é o mais interessante. Então, se eu vou treinar, se eu acordei e vou treinar, então o ideal é que seja uma coisa... Carboidrato rápido. Ou líquida, né? Ou uma coisa de fácil digestão. Porque senão eu estou trabalhando ali em concorrência, né? Digestão e treino. E principalmente se for um treino de alta intensidade, vai passar mal.
E como é, às vezes, por exemplo, no meio do treino dá uma fome. Isso tem alguma explicação? Ou é porque eu deixei de comer alguma coisa? Ou é... Provavelmente alguma falta mesmo que teu organismo está sentindo, não deve ter se alimentado de acordo, né, adequadamente durante o dia. Porque isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem também e que me perguntam muito. Eu não sinto fome durante o dia, porque você entende que as pessoas pensam assim, eu quero emagrecer. Esse é o pensamento da maioria. Eu não tô com fome, então eu não vou comer. Só que assim, pode ser que não seja a melhor estratégia. Chega de noite, você tá com uma fome que você quer comer tudo. Porque você não tá com fome. Na verdade, você não tá com fome porque você tá distraída. Tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Aí chegou em casa, relaxou. Vem a fome, parece. Então assim, nem sempre comer menos é a melhor estratégia. Até porque eu posso não estar comendo a quantidade de proteína adequada. E a quantidade calórica adequada. Porque até para emagrecer, eu preciso ter um mínimo. Porque senão eu posso entrar naquela coisa que eu te falei de perder massa muscular. E aí perder peso de massa muscular, essa é outra dúvida que as pessoas não entendem e que eu tento explicar, né? Peso na balança não significa nada. Eu posso ter perdido 5 quilos na balança de massa muscular. Entendeu? Aí eu não emagreci. Eu engordei. Mas como assim? Perdeu peso e engordou? Trocou, porque emagrecer é perder gordura corporal. Então você precisa entender qual é a sua composição. Perder peso de balança, se eu perco massa muscular, eu estou diminuindo meu metabolismo. Aí não é interessante. Então eu preciso perder gordura corporal. E aí para perder gordura corporal eu preciso ter uma dieta bem estruturada, porque eu preciso ter uma quantidade de proteína suficiente que dê suporte à minha estrutura, para justamente eu não perder o que eu tenho de massa muscular. Então eu preciso ter o treino de força, né, associado à quantidade de proteína adequada. Então nem sempre comer pouco é a melhor estratégia. Agora, essa é real. A minha amiga veio com o papo de que começou a comer castanha, começou a comer essas coisas. Eu falei, gatinha, isso só tem caloria. Real ou não? Na verdade, são alimentos que são bons para a saúde, né? São alimentos interessantes. São ricos em, né, minerais. Por exemplo, a gente tem ali a castanha do Pará, né, que é rica em selênio. Só que pensa comigo, quem come 2 castanhas? Uma pessoa muito controlada. Lanche da tarde, você vai comer 2 castanhas. Eu acho isso a morte. Não, gente, não existe isso. Na minha cabeça não entra. Tipo, seu lanche da tarde vai ser 2 castanhas. Não, isso não é lanche da tarde. Isso daí pode ser um complemento, né? Você vai comer 2 ovos, mais 2 castanhas, mais uma fruta. Ok, vai comer 2 castanhas. E o que acontece? Esses alimentos gordurosos, eles são calóricos. Então, mesmo que sejam bons para a saúde, porque isso eu vejo acontecer muito. As pessoas falam para mim, eu parei de comer carboidrato, né? Porque as pessoas têm medo do carboidrato, do pão, né? E agora eu só tô comendo, assim, abacate, castanhas, pasta de amendoim. E aí você vai fazer ali a contagem, né, das calorias daquela pessoa, ela não vai emagrecer nunca, porque come em excesso, né? Assim, são alimentos. Lembra aquela contagem de caloria, né? 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. Já até passou do álcool, de tudo. Então, assim, você consumir esses alimentos é muito fácil para nós mulheres, principalmente, ultrapassar a quantidade calórica necessária para emagrecer comendo esses alimentos calóricos. Então, por exemplo, pasta de amendoim.
Não, Quem se controla, gente? Eu não tenho maturidade, eu não chego nem perto, porque não tem como comer uma colher. Não tem, eu não entro nem ali na frente. Não, e você já reparou a colher? Você fala assim, olha, você pode comer uma colher de sopa de pasta de amendoim. Cheio. Aí, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre isso. Porque quando a gente calcula as calorias, você bota lá no planejamento da pessoa uma colher de sopa e você bota a gramatura também, né? Porque tem gente que pesa. E eu acho legal pesar, tá? Porque aí você vê a realidade da coisa. O que é 20 gramas, o que é algum valor. Aí um dia eu fui mostrar no Instagram para as pessoas, uma colher de sopa de pasta de amendoim, 20 gramas, tantas calorias. Aí, olha como as pessoas pegam. Aquela colher cheia, né? Aí você bota pra pesar, 40. Já. Então, assim, o que eu passei pra você emagrecer, você já tá dobrando. Vai emagrecer? Não vai. Então, assim, gente, toma cuidado com alimentos gordurosos, mesmo que eles sejam saudáveis. Abacate é saudável? Mas é gorduroso. Azeite, olha só, detalhes. Gente, detalhes que ajudam muito no processo de emagrecimento. Muito, sério mesmo. Vou comer uma salada. Já viu como é que a galera bota azeite? Gente, umas 4 assim, voltas. Jesus, a pessoa não vai emagrecer. Não, mas... E assim, gente... mas o azeite não é saudável? É. Saudável, mas... Mas é calórico. Infelizmente, gente, assim... Infelizmente, é assim que funciona, entendeu? Então, assim... Não bota azeite na salada, é melhor. Porque aí você já está economizando caloria sem deixar de comer. Corta caloria onde pode, sem deixar de comer. Olha quanta caloria tu consegue cortar. Vou fazer um arroz. Precisa encharcar de óleo. Quanto menos gordura você colocar na preparação dos alimentos, menos caloria e você não está deixando de comer de fato. Você só está diminuindo a caloria. Então, assim, preparações sem gordura, você já diminui muito a caloria. Tirar um azeite da salada, você já diminui muito a caloria. Bota ervas, bota tempero, bota limão, bota vinagre. Já vai dar um gosto. O iogurte, ele é calórico? Se eu quisesse botar na salada? Então, o iogurte natural, desnatado, tranquilo, porque ele não tem gordura. Então, ele é bem menos calórico. E já te dá aquela vontade de comer uma coisa mais menos, bonita. Bota uma mostarda, né? Bota um temperinho ali, uma salsinha, uma coisa. Já dá um gosto diferente. Porque... Para emagrecimento, o déficit calórico é importante. Então, assim, eu preciso me preocupar, sim, com as calorias. Então, é melhor cortar caloria onde eu posso, tipo, não deixar de comer, né? Porque são calorias, na verdade, extras. É que nem, por exemplo, um ovo tem tantas calorias. Um ovo feito na manteiga... Tem o triplo, o dobro, sei lá. Então, não é que não possa fazer... Mas você tá colocando mais caloria à toa. Então eu, quando faço ovo pra mim, eu gosto muito, eu faço sem gordura. Eu também, eu uso aquela antiaderente. Hoje em dia, hoje pra mim, botar manteiga, essas coisas, já me dá nervoso. Comer, eu não tenho o paladar da gordura. Sim. Eu prefiro sem. Eu prefiro sem. Justamente por isso, porque você corta a caloria sem deixar de comer efetivamente, né? Porque é uma caloria que tá ali misturada no alimento. E não precisa, né? No dia a dia, né? Tô falando isso de dia a dia, de rotina. A gente tem que aprender a fazer essas coisas pra rotina mesmo, né? Teve coisas que eu tirei por exemplo, eu, às vezes, comer ovo na padaria. Cara, aquilo ali... Parece que ela pega uma colher de sopa, que era pra ser aquilo. Aí eu já falo assim, prefiro nem fazer. Ou então, você consegue fritar sem ovo? Aí eu prefiro, tira a manteiga, bota um queijo, que aí eu já acho melhor. Sim. Já é pra mim muito mais. E já vai ter a gordura ali né? E assim, o ovo, ele já tem a gordura também, né? Da gema. Então, assim, se você pensar, por exemplo... Vamos falar agora da questão proteica, né?
que todo mundo fala muito também. O whey protein tem ali uma dose, 28 gramas mais ou menos de proteína, o que equivale a 100 gramas de peito de frango. 100 gramas de peito de frango, em termos de proteína, tá? Seria o equivalente a 4 ovos. Só que o peito de frango não tem gordura. O ovo tem a gordura da gema. Então, assim, apesar de ser uma proteína excelente, o ovo, e prática, né? O frango seria melhor. Eu não sabia disso. Porque não tem gordura. Você vai ter a mesma quantidade de proteína, por exemplo, 100 gramas de peito de frango. Tem a mesma quantidade de proteína que 4 ovos. Só que a caloria dos 4 ovos é muito maior do que as 100 gramas de peito de frango. Por quê? Porque o ovo tem mais gordura. Eu achava que era o contrário, confesso. Não, o ovo tem mais gordura, o peito de frango tem menos gordura. Então isso é outra estratégia que eu acho legal utilizar no emagrecimento. Eu tenho lá uma lista de carnes. Eu vou pegar de proteínas, né? Não só carnes, assim, proteínas em geral. Carnes, frangos, peixes, ovos. Eu vou pegar a que tem menos gordura. Porque aí eu tenho a mesma quantidade de proteína com menos caloria. É real que a carne branca ela é menos calórica do que a vermelha? Aí vai depender do corte da carne. Tá. Existem cortes de carne com menos gordura. Então, por exemplo, geralmente no emagrecimento, eu só coloco para as pessoas as carnes mais magras. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho lombo de porco e carré de porco. O carré é mais gorduroso, então eu falo para a pessoa comprar o lombo. Eu falo para comprar o patinho, o peito de frango. Porque aí você vai ter a mesma quantidade de proteína com menos gordura. Então, se eu tenho menos gordura, naquela quantidade eu vou ter menos caloria. Então, você procurando os alimentos sempre menos gordurosos, você consegue comer mais com menos caloria, teoricamente, entendeu? É que nem, por exemplo, emagrecimento você tem que ter estratégia. É o que eu sempre falo, estratégia. Eu tô com fome, pensa comigo, eu tô com fome. Eu tenho uma lista de carboidrato que a minha nutricionista, porque eu vou fazer o cálculo para você, né? Então eu calculei lá na sua dieta que no almoço você pode comer 120 gramas de batata inglesa e só 50 gramas de aipim. Você vai comer o quê? Batata inglesa. Mas eu amo aipim, mas eu tô com fome e eu quero emagrecer. Eu prefiro comer a batata. Por quê que eu tô falando dessa... A listagem que eu uso, ela é por equivalência. Então, assim, 120 gramas de batata inglesa tem a mesma quantidade de carboidrato que 50 gramas de aipim. Para você ver o quanto o aipim ele é mais concentrado. E aí quem quer comer mais? Quem quer comer mais vai para um lado. Fruta, mesma coisa. Uma banana tem a mesma quantidade de carboidrato que 200 gramas de morango. Se eu tô com fome, come morango, gente. Come morango. Você vai comer mais, entendeu? Come melão, come melancia. Porque a porção é maior. Agora, eu quero... Mas, eu adoro tâmara. Mas você vai comer... Entendeu? Então, assim, saiba utilizar os alimentos a seu favor, entendeu? Se eu posso comer mais batata, eu vou comer mais batata. Eu sou dessa galera aí. Não é? E aí entra aquela coisa, poxa, eu não preciso comer pouco. É só eu fazer as escolhas certas. Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, mas eu quase não como e não consigo emagrecer. Aí você vai ver, ela come biscoito creme cracker com manteiga, entendeu? É calórico, é pouco, mas é calórico. Então, assim, densidade calórica importa.
Se eu fizer as melhores escolhas, eu vou comer mais e ainda vou emagrecer. Agora, realmente, eu quero comer paz de amendoim, aí eu quero comer abacate, eu quero comer não sei o quê. Vai ser menos. É aquela famosa... Eu não concordo, aí tô dando a minha opinião, né? A dieta que as pessoas fazem rica em gordura, né? Eu não concordo, porque aí também as pessoas pegam toda gordura, gordura saturada, gordura ruim. Eu não vejo sentido isso para a saúde, entendeu? Não acho que o carboidrato seja o vilão e a gordura é boa ou a gordura é vilão. Não, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, se você souber fazer essas melhores escolhas, né, você vai comer bem e passar fome não vai. Isso você pode ter certeza. E vai conseguir emagrecer, entendeu? Então, eu vou te agradecer por hoje. E eu queria, para fechar, que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para as mulheres, que acham que depois dos 30 é muito tarde para mudar de cor. Uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que eu atendo, é que as pessoas, elas têm uma tendência a chegar já com esse conceito formado, né? Agora eu tô mais velha, o metabolismo mudou e não consigo emagrecer. A mensagem que eu deixo é que nunca é tarde. Por quê? Se você mudar o seu estilo de vida em relação a tudo aquilo que foi comentado de dieta, atividade física, controle de estresse, sono, hidratação, você consegue mudar o seu metabolismo. Por quê? Porque você vai diminuir gordura e melhorar a sua massa muscular. Melhorou a sua massa muscular, melhorou a sua composição, não interessa a idade que tem. A gente vê aí mulheres de 60 anos com percentual baixo, muita massa muscular. O metabolismo delas é lento só por causa da idade? Não, porque elas têm uma composição corporal que funciona. Então, assim, nunca é tarde, desde que você realmente se comprometa a mudar estilo de vida. Porque não adianta uma coisa só. E aí a idade que for, não é isso que vai fazer a diferença, entendeu? Alô, em que posso ajudar? O que foi? Entrou a Siri aqui. Gente, eu me assustei. Pra que ser humano é a Siri? Eu me assustei. Então agora, pra gente finalizar, me fala do seu Instagram, quais são os seus próximos passos, o que você indica pra gente, final de semana, qual vai ser? Então, eu separei agora as redes, né? Tem um perfil voltado mais para nutrição comportamental, que é o Nutri Ana Paula Noronha. E o outro perfil, que é onde eu dou as dicas, né, de gastronomia, hospedagem, lazer, entretenimento no Rio de Janeiro, que é o Cariocando com a Nutri. Esse sábado eu vou estar lá num restaurante em Vargem Grande, que é o Texas Barbecue, que é bem interessante. Eles têm uma roda gigante de costela. Eu vou esperar para ver o Rios depois. Ai, é bem legal, vale muito a pena. E aí você vê, é um lugar onde a gente consegue ter uma boa alimentação sem ultrapassar tanto essa questão de muita caloria, muita coisa, vai comer mal. Não, você pode comer uma carne, né, com acompanhamento. Não é tão pesado assim como as pessoas acham, né? Então, sábado eu vou estar lá. E aí, quem quiser dicas, né, do nosso Rio,
Pode seguir lá, Cariocando com a Nutri. E o outro perfil de nutrição, Nutri Ana Paula Noronha. Então é isso. Boa noite. Até a próxima.